Graça e paz, igreja. Amém. Quero que os irmãos abram em Mateus 26, versículo 18. Mateus 26, versículo 18. E ele diz assim: e ele disse: ide à cidade a um certo homem, e disse: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Sim, Deus amado, essa palavra, Senhor, já pregamos na Igreja Mãe ontem, e vamos trazer para cá, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que toda autoridade, tudo é teu, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós te agradecemos. Fala da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O título dessa mensagem está se aproximando do tempo. Que tempo é esse? Está se aproximando do tempo. Tudo na vida tem um tempo determinado e está se aproximando. O tempo passa e as oportunidades e os momentos a gente perde, a gente não aproveita. Sabemos aproveitar o tempo. A Bíblia diz em Gálatas 4, versículo 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Então Jesus, nascido de mulher, mas 100% Deus, continuando sendo 100% Deus e 100% homem. Ele veio, como eu já falei em Mateus, encontramos Jesus dizendo que o tempo está próximo. Esse tempo era o tempo da sua crucificação, queridos. Não era o tempo da segunda volta que ele está falando aqui. Ele fala nesse texto aqui, que o tempo da crucificação dele, o tempo da morte dele, estava chegando, estava próximo. Era o tempo da crucificação na cruz, para salvar a humanidade, para salvar a mim e a você. Ele veio para isso, se desfez da sua glória, tornou-se humano. Imagine só, Deus com poder no céu e na terra. Ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E agora, nascendo de mulher, tudo isso por amor a mim e a você. Tudo isso por amor. A raça humana não tinha jeito, estava perdida se Jesus não viesse morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Primeiro ponto: o tempo de traição. Ainda fique com a Bíblia aberta em Mateus 26. Nós vamos ler 14 a 16. E diz assim: então os 12 chamando Judas Iscariote, foi ter com os príncipes sacerdotes e disse: queres dar? Eu vou entregarei. E eles disseram: 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Corrinha a leitura, né, queridos? E corrinha a leitura porque estava sem. Então, no último versículo ele diz, em 16: desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, o Judas, Jesus mandou preparar, mandou lá os discípulos falar com aquele homem lá, que tinha um salão na casa, e ele ia fazer a ceia
com os seus discípulos lá. Jesus foi traído de uma forma covarde por um de seus companheiros, dos seus amigos. Judas andou com Jesus, comia com Jesus e cometeu um ato muito covarde, entregando o Senhor. Judas era um apóstolo do Senhor, tinha convivido com Jesus por cerca de 3 anos, assim como os demais apóstolos. Aprendeu com o mestre, comeu com o mestre, caminhavam com o mestre, viajava juntos por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então ele era uma pessoa muito íntima de Jesus, o Judas. E os discípulos de Jesus não desconfiavam dele. Só que o Senhor Jesus já sabia, porque ele é onisciente. Ele sabia que Judas era o traidor, que o Judas ia trair. Momento difícil. As pessoas que trazem a gente, querido, são as pessoas mais íntimas que traem. A dor da traição é terrível. Se confia plenamente numa pessoa e ele ou ela trai. É uma dor terrível ser traído por alguém que a gente ama, por alguém que a gente gosta demais. Quando a mulher traz o marido ou o marido trai a mulher, meu Deus, é terrível, é terrível. Eu quero dizer para vocês, era uma pessoa que se relacionava com o Senhor diariamente, o Judas. Mas a ambição de Judas falou mais forte do que a sua lealdade ao Senhor. A sua fidelidade a Jesus foi lançada no lixo por causa do egoísmo, queridos. O ciúme, o egoísmo de Judas fez com que ele colocasse essa fidelidade no lixo, por causa do egoísmo. Quando a ambição fala mais alto que a fidelidade, então as pessoas não se importam com as consequências, não está se importando com o que vai acontecer. Judas não estava preocupado com o que ia acontecer com Jesus. Ele queria as 30 moedas de prata, ele interessava o dinheiro. Por causa dos sentimentos deformados do coração humano, muitas tragédias têm acontecido, muitas traições e muitos crimes. Você não trai Jesus. Judas não só traiu Jesus, como nós traímos o Senhor Jesus nos nossos dias. Traímos o Senhor com a nossa infidelidade, com nossos pensamentos, com a mentira. Tudo isso, o Senhor Jesus é traído a cada momento. Quando você não estiver se importando com as consequências das tuas atitudes, porque o egoísmo e a ambição, e a inveja e o ciúme está dominando a tua vida. A inveja e o ciúme começam na vida do homem. Ele começa a avisar o pastorado. Ele está fazendo um seminário, ele quer tomar o lugar do pastor. Logo ele está dizendo que ele prega melhor do que seu pastor. É o egoísmo, a inveja e a ambição dominando o homem. E é tremendo, queridos, mas é a realidade. Para Judas era um tempo de traição. Procurou os príncipes e os sacerdotes e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Um valor irrisório, querido. 30 moedas de prata. Isso quer dizer que era um valor de 120 dias de um trabalho de um homem. Um valor banal. Neste tempo, nós tínhamos o valor da traição
foi de 120 dias de trabalho de um homem, o preço de um escravo, foi o preço de um escravo que o Senhor Jesus foi vendido. No Velho Testamento, em Êxodo 21, versículo 32, ele diz que se um escravo fosse chifrado por um boi, o dono do boi deveria pagar 30 ciclos de prata para o dono do escravo. Este foi o preço do nosso Supremo Pastor. 30 moedas de prata. Judas o traiu. Tão pouco. Se a gente fosse comprar a salvação, seria muito caro, seria muito dinheiro. Não tem milionário que possa pagar esse valor. É muito alto o preço de sangue. A partir deste acordo vil, Judas procurava um tempo oportuno para entregar Jesus. Ele procurava um tempo, até que chegou o tempo. Jesus já sabia disso que estava acontecendo, e ele o traiu com um beijo. Meu querido e amado irmão, hoje também podemos trair ao Senhor com nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Podemos trair o Senhor. Você tem pensado nisso? Hein, queridos? Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, nós vemos a trair o Mestre. Traímos ao Senhor quando começamos a fletar o mundo, a namorar o mundo, a amar o mundo, a praticar as coisas que o mundo oferece. Aí nós começamos a trair o Senhor. Se começa a ver a porta larga ser bom para você, você começa a ver o que o mundo está oferecendo, e você começa a fletar o mundo, a namorar o mundo, as coisas que o mundo oferece parecem ser bom aos seus olhos, mas não é assim, queridos. Deus ama o pecador, mas o pecado não. Ele abomina o pecado. Por isso que nós temos que ser santos. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Amém. E nós temos que dar esse testemunho de santidade, porque nós somos diferentes. Amém. No Salmo 1, versículo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que bom seria que o homem de Deus, a mulher de Deus, não se assentasse na roda dos escarnecedores e fosse bem-aventurado. Nós vemos aquelas rodinhas na empresa, lá onde os crentes participam de piadas indecentes. Nós vemos a fofoca desordenada, o orgulho, tudo contraindo, fazendo a vontade do diabo, mas não fazendo a vontade de Deus, se assentando na roda dos escarnecedores e abominando as coisas de Deus. E sempre que nós vamos nos aproximando do mundo, nós vamos nos distanciando de Deus e de sua palavra, e até mesmo da igreja do Senhor, nós vamos nos distanciando. Começa primeiro a não dar mais o dízimo. Ele não vou mais dar dinheiro para pastor nem para a igreja. Ele corta primeiro o dízimo. Depois ele não vem mais na quarta-feira, vem só no domingo. E depois nem no domingo ele vem mais. Abandonou completamente. Ele está fretando o mundo. Ele começa a pegar o carro dele. Nós vamos para Santos, pega a família. Domingo ele volta domingo à noite. Vai no sábado, volta domingo à noite. E esquece do compromisso com o Senhor. Esquece de Deus, da sua igreja e do compromisso com as pessoas, com os irmãos, com a sua célula.
Vivemos um tempo de traição no meio da igreja chamada igreja evangélica. Nós vivemos um tempo de traição, meus queridos. Tempo de traição. Um tempo que os princípios da palavra de Deus têm sido deturpados, corrompidos pela ganância de alguns homens que dizem ser homens de Deus. Nós vemos os grandes pastores, apóstolos, tem canal de televisão 24 horas. Ele não prega que Jesus salva, mas ele prega a cura material. Ele não diz, não vai orar por você para que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha uma vida eterna, mas ele ora pela tua a saúde, a matéria, ele ora pela matéria. E o que é que o povo está precisando? Nosso povo está doente, não tem dinheiro, não tem convênio médico, a saúde do governo está pobre. Vão buscar na igreja. Aí quando eles vão buscar, ele encontra os pastores corruptos pregando a cura da... Jesus curou, Jesus fez tudo isso, mas Jesus não visava o dinheiro do povo. Algumas denominações ditas evangélicas está contaminada por essas coisas do mundo. Se contaminarem por essas coisas do mundo, ficam pregando prosperidade. Você tem que ter um carro importado. Vocês veem, todo mundo vê isso. Será que não enxerga? Não adianta, Jesus quer você cheio do Espírito Santo. Jesus quer que você, não importa onde você mora, que carro você tem, não importa nada disso. Jesus tem a mansão preparada para você e para mim. Amém. Jesus tem o melhor para mim e para você, que é a vida eterna. Amém. Os líderes e os pastores sempre estão se envolvendo com a política e transformando a igreja em curral eleitoral e o púlpito em palanque eleitoreiro. Graças a Deus, nós não deixamos político vir aqui, pegar o microfone e falar. A gente deixa ele aqui embaixo, a gente ora por ele aqui, na igreja mãe, aqui lá em Mariporã. Não deixamos o político falar. O político, eu estou dando uma porcentagem grande. Eu coloco 95% de corrupto e 5%. Eu acho que eu estou com uma margem muito grande. 5%. Nós não podemos confiar. O ano que teve a eleição para vereador, o Marquinho e a Leonice eram da igreja, agora eles saíram da igreja. Trouxeram o doutor Manuel, foi lá, e ele todo humilde disse, olha, uma reunião que fizemos, ele disse, eu preciso que a igreja me ajude. E eu vou consultar toda a classe, que somos todos humildes aqui, vou abrir meu consultório e vai estar à disposição da igreja e tudo mais. Não deu 2 meses, não teve mais isso, não teve mais nada. E o doutor Manuel sumiu, Margarida nunca mais volta. Não tem compromisso. Se ele não tem compromisso com o povo, como é que ele vai ter compromisso com Jesus, que ele não vê? Outros estão transformando a igreja em empreendimento, com o objetivo de ganhar dinheiro. Já falei, né? Estão comercializando os milagres de Deus, e as bênçãos de Deus são vendidas descaradamente. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus são vendidos, queridos, descaradamente. Mas estes vão prestar contas a Deus por essas traições e desatino
do devido tempo, eles vão prestar conta ao Senhor Deus. Jesus, ao ser traído por Judas, não foi pego de surpresa. Ele sabia de tudo. E o seu sacrifício na cruz foi um ato voluntário. Jesus se entregou na morte para te dar a salvação e a vida eterna. Ele se entregou na morte, foi voluntário, se desfez da sua glória, preço de sangue ele pagou para nos dar a vida eterna. Ele, sendo onisciente, ele sabia que o Judas ia trair. E o profeta Isaías tem testemunhado isso daí, profetizado isso daí, há 700 anos atrás, antes que Jesus viesse. O profeta Isaías tinha falado que isso ia acontecer. 30 moedas de prata foi o preço que o Senhor Jesus foi avaliado por sofrer, morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. 30 moedas de prata. Foi indigno, foi ultrajante, foi humilhante para o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca quando foi colocado diante dos seus malfeitores. Ele ficou firme. Ele sabia que tinha que cumprir aquilo ali. Quando ele orou lá no Getsemane, que saiu gota de sangue do seu corpo, e ele falou: Pai, passa de mim se for possível esse cálice. Mas não foi, Deus não respondeu. E ele também era para se cumprir o que o profeta tinha dito, e tinha que acontecer mesmo isso. Suportou a traição por nós, pois a missão que ele tinha era muito mais importante: buscar e salvar o pecador perdido. Era muito mais importante buscar e salvar o pecador perdido. Segundo ponto, queridos, o tempo de comunhão. Nós vamos ver Jesus comendo com os seus discípulos. O tempo de comunhão. No mesmo capítulo 26, versículo 20. Abram aí, vejam aí. É chegada a tarde e assentou-se à mesa com os 12. Versículo 26 e 27. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: Tomai e comei, é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Então Jesus, ele praticou a comunhão com os seus discípulos. Ele, antes de partir, de morrer, ele ceiou, ele comeu com os seus discípulos. No verso 20 ele diz que o Senhor Jesus, ou melhor, se inclinou à mesa com os seus 12 discípulos. Ele se inclinou à mesa. No verso 26 ele diz que o Senhor abençoou o pão, deu graça, e a seguir tomou o cálice e abençoou. Olha Jesus fazendo. E Jesus, só sendo Deus para fazer isso, sabendo que ia morrer na cruz, onde celebrou a ceia com os seus discípulos. Por isso que ele deixou isso para nós, queridos, para nós estarmos sempre juntos. A nossa igreja é uma igreja boa. Nós vamos ter o ágape aqui dia 7/7, comer juntos. Corpo e sangue de Cristo, 5 da remissão dos pecados.
pois foi o preço pago pelo resgate das nossas vidas. Da graça era um costume do povo judeu em várias ocasiões da vida diária, inclusive antes e após as refeições. Hoje a gente ainda tem esse princípio, né? A gente, quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, a gente agradece. Ainda tem, eu acho que permanece ainda. Acho que permanece, na minha casa permanece ainda. E quando eu vou na casa de alguns irmãos, a gente também faz isso. Mas graças a Deus que nós temos as células. Eu fui a semana passada na célula, na casa do Edgar, lá no Jardim Silvinha. Irmãos, a célula do Alexandre Cruz. Mas que célula abençoada, queridos. No fim, teve logo o quebra-gelo, que foi aquela coisa legal. Depois teve a palavra, todo mundo compartilhou. Depois teve o ágape no final. A gente foi comer junto, todos. Que bênção, que coisa maravilhosa. Compartilhamos ali uma fartura. Tinha torta, tinha bolo. Olha, tinha de tudo. Tinha suco para quem queria, refrigerante, café. Olha, que coisa abençoada a célula que eu tive a semana passada. E outras células que eu tenho visto também têm sido assim, abençoadas. O ato de comer juntos representa um tempo de comunhão. Quando nós dividimos nossa comida, geralmente com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Nos anos 80, eu frequentava, tinha a escola bíblica dominical naquela época. Hoje nós temos escola bíblica de treinamento. Lá era escola bíblica dominical. Era batista também. Ali, um dos irmãos, um casal lá chamava você. Ô querido, vamos almoçar conosco hoje. Ou avisava uma semana antes. Domingo vocês vão almoçar lá em casa. Que aconchego, que coisa boa. Mas hoje isso não acontece. Hoje aquele que dá um dízimo mais alto, isso não quer dizer, não acontece no nosso meio não. Mas aquele que dá o dízimo mais alto, já aconteceu, já percebi isso no outro canto que eu frequentei. Ele é chamado à parte, aquela turma, aquele grupo, para ir comer pizza, para ir jantar junto. Por que não pega o irmão mais humilde que mora na comunidade e não leva esse irmão para comer junto, para saciar a fome dele juntos? Falta de amor, querido. Comer juntos, na maioria das culturas, é algo essencial. É o momento em que compartilhamos o alimento que representa a nossa sobrevivência. Precisamos resgatar esse tempo da família, de almoçar, de jantar juntos, pelo menos no final de semana. Comer juntos é muito importante. Por isso também a igreja deve sempre promover este tempo de comunhão, de coinonia. Juntos, comendo juntos, passeando juntos, é um tempo precioso. A gente, algum tempo atrás, a gente tinha mais tempo para fazer isso. Levar a igreja lá no CCE, onde a gente fez lá, levou a comida e fizemos lá um piquenique lá com a igreja. Foi ótimo. Comunhão também tinha o uso conjugal, referindo-se ao casal, ao casamento. Duas pessoas que se unem no casamento a fim de compartilhar suas vidas, de tudo que possuem. Tinha também o uso religioso, referindo-se ao relacionamento com Deus e com os irmãos de fé. Queridos, se você tem um relacionamento com Deus sincero, você vai ter um relacionamento sincero com seus irmãos. É óbvio que vai acontecer isso.
todos esses significados dessa palavra maravilhosa têm aplicação em nossas vidas. Hoje, na sociedade, na família, na igreja e na célula, nós temos essa maravilhosa comunhão. No dia a dia da vida cristã, a koinonia ou comunhão significa compartilhar a amizade do irmão. É um relacionamento de amor, de confiança. Este é um dos relacionamentos também que Deus concede para nós com Deus. Em 1 de João 4, versículos 19 e 20, vamos ver o que ele fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então a gente tem muita gente mentirosa, que não ama o irmão, mas que ele pode amar a Deus que ele não vê. Ele tem que se derramar de amor pelos irmãos na fé. Somente aquele que tem a verdadeira amizade com Cristo pode ter a verdadeira comunhão com o Pai. Somente quem tem verdadeira comunhão com o Senhor Jesus pode ter o verdadeiro amigo, pode ter o irmão como amigo. Na vida cristã precisamos praticar a verdadeira comunhão, que é o partilhar na prática com aqueles que estão passando por alguma necessidade. Você sabe que o irmão está desempregado, está passando por dificuldade, já não está nem recebendo mais o seguro-desemprego, está com o aluguel atrasado, a luz, a água. O que é que nós temos que fazer? A célula tem que fazer. Tem que reunir as células. Se uma célula não conseguir pagar, reúne 3 células. Vai lá, paga o aluguel do irmão, faz uma cesta para o irmão, para aquela família não perecer. Em Tiago 2, 8 e 9, vamos ver o que ele diz. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazem recepção de pessoas, cometer pecado, e sois redarguidos pela lei dos transgressores. Como é que se faz a acepção de pessoas, queridos? É você querer só as pessoas que são do seu, digamos, que são do seu rol, que são aqueles que são os primeiros, que são os que dão os dízimos maiores, que são aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Aí você é amigo dele, e o que mora na comunidade você não é amigo. Mas é terrível essas coisas. Ainda em Tiago 2, do 14 ao 17, olha o que ele diz. Meus irmãos, e aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, a fé de si mesma é morta. A fé é morta se não tiver as obras. A fé, nós fazemos alguma coisa boa porque nós já somos salvos do Senhor Jesus. Por isso que nós fazemos alguma coisa que Deus pede que façamos. Nós fazemos alguma coisa para as pessoas, principalmente para os irmãos da igreja.
Ninguém, querido, pode passar necessidade de alimento. Nem as pessoas de fora chegando aqui, a gente vai conseguir uma cesta básica, porque ninguém pode passar por falta de alimento. Ninguém. O cristianismo é a fé, o amor, a esperança em Cristo Jesus, para ser vividos em comunidade. Segundo a Bíblia, não dá para ser um cristão isolado da igreja de Cristo. Não dá. Nós temos que estar ligados à igreja de Jesus Cristo. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Vivemos na presença do convívio, na ajuda e na direção do Espírito Santo. Olha lá o que Paulo fala aqui em Coríntios 13, versículo 13. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. Amém. Então, o Paulo está abençoando ali os irmãos de Corinto. Esse texto ficou para nós. Hoje, no final dos cultos, a gente dá essa bênção apostólica deixada pelo apóstolo Paulo. Somos chamados para ter comunhão com o Senhor Jesus. Somos chamados. 1 de João 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Amém. Comunhão com Deus Pai. Se temos comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo, significa que também estamos com comunhão com Deus Pai. Amém, queridos? Amém. A comunhão cristã é um vínculo que une os cristãos uns aos outros, a Deus o Pai, ao Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. Fique de pé, meu querido. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer ser cheio da graça de Deus, que quer se envolver com o Evangelho de Jesus Cristo, você que quer compartilhar a palavra de Deus, você que quer comunhão com seus irmãos, você quer mais e mais de Deus, desse Deus poderoso, você quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que você já é, mas você precisa mais ainda. Vem aqui na frente para nós orarmos. Quem sentiu o desejo, pode vir aqui na frente.